Fala aí pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi, e hoje eu quero conversar um pouco sobre a mudança de carreira que eu fiz ao longo da minha vida. Eu sou da área de tecnologia da informação, sou da área de TI, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só sobre a área de sistemas de informação, que é o curso que eu fiz, a área de tecnologia da informação, e eu era desenvolvedor e passei a trabalhar como analista de negócios, que é dentro da área de produto. E em uma dessas vezes uma pessoa veio e comentou, foi a Aline, ela falou: eu gostaria de saber como aconteceu a sua transição de desenvolvimento para analista de negócios e como você colocou as suas skills transferíveis no currículo. Ou como você se vendeu na entrevista para migrar de uma hora para outra, para ligar de uma área para outra. Excelente pergunta, Aline, obrigado pela pergunta. E eu vou responder isso hoje, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, é de graça e você ajuda aí o meu trabalho, deixa o seu like também que é bem importante. E aqui eu falo sobre vários assuntos, eu falo sobre cultura, falo sobre viagem, falo sobre aprendizado de inglês, também falo sobre carreira, porque eu sou um profissional da área de TI e hoje estou fazendo esse vídeo especialmente para os meus seguidores que querem saber mais sobre a área de TI. Vamos começar do início, assim, né? Como que eu cheguei na área de tecnologia? Eu cheguei na área de tecnologia em 2011, quando eu fiz um técnico em informática. Na verdade, um pouco antes disso, eu já mexia com manutenção de computador por conta própria. Já quebrei muita peça de computador na minha casa, começando a explorar. Eu ganhei um positivo em 2007, e aí com o tempo eu fui tentar sozinho formatar, e aí eu fui aprendendo a formatar. Depois eu passei a abrir para limpar por dentro, então já comecei a me envolver com a área de TI ali entre 2009 e 2010. 2010 foi quando eu entrei no ensino médio, e entre 2011 e 2013 eu fiz o técnico informática, e ali eu tive acesso à área de desenvolvimento, à área de programação, que é a área que as pessoas geralmente imaginam quando pensam em TI, mas a área de TI tem muitas outras áreas, já tem vídeo aqui no meu canal sobre isso, está aparecendo aqui em cima um vídeo que está bombando. Muito obrigado, se vocês chegaram até aqui por causa desse vídeo, comentem aqui que vocês vieram pelo vídeo das áreas de TI, que hoje é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. E aí, durante todo esse tempo, eu fiz o técnico, depois eu fiz a faculdade de sistemas de informação, ou seja, entre 2011 e 2019 eu passei estudando TI, tanto no técnico quanto na faculdade, e eu sempre soube que tinham diferentes possibilidades de atuação, mas durante todo esse tempo eu sempre tive muita facilidade com o desenvolvimento. Eu tirei 10 na maioria das disciplinas de programação, eu fui monitor de programação na faculdade, eu sempre tive muita facilidade para programar e eu sempre achei relativamente divertido, sempre achei legal. Mas tem uma coisa também que a gente aprende na área, que é a parte de requisitos, né? Que é um termo que está caindo em desuso, mas enfim, é a parte que envolve mais você entender o problema, você analisar o problema e projetar como que aquilo tem que ser feito, e aí quem é desenvolvedor vai pegar e vai fazer, colocando de forma bem resumida assim. E eu já sabia que existia essa possibilidade. Na época o papel era conhecido como analista de requisitos, né? Que hoje em dia é conhecido como analista de negócios, e tem empresas que só usam o termo Product Manager, gerente de produto, que enfim, envolvem outras nuances. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, se alguém for da área de produto, desculpa, eu não vou poder entrar muito nesses detalhes, senão o vídeo vai ficar chato. Mas toda essa parte que lida com entender o problema, projetar o problema e organizar as etapas para que aquilo seja desenvolvido, é uma área que eu já tinha ciência que existia, eu já gostava. E ao longo de toda a minha vida eu fui uma pessoa que sempre se interessou tanto pela parte mais dita de exatas, eu sempre fui muito bem em matemática, sempre tive facilidade com matemática e sempre me dei bem com a área dita de humanas. Então eu era um aluno que tirava 9 em matemática e tirava 9 em filosofia também, por exemplo. E na área de TI não foi diferente, então tanto a parte ali mais técnica de pegar e escrever código, né, que é mais ligado a exatas, quanto essa parte mais conceitual, de pesquisa, de entender o problema, de conversar com o cliente, de entender a dor do usuário, eu sempre gostei também. E aí, quando eu fiz o meu intercâmbio nos Estados Unidos, entre 2014 e 2015, pelo Ciência e Fronteiras, tem playlist aqui no meu canal só sobre isso, foi como meu canal surgiu. Eu criei meu canal quando eu morei lá nos Estados Unidos, pelo Ciência e Fronteiras. Eu fiz disciplinas na área de experiência de usuário, UX, e também de Design Thinking. E Design Thinking acabou sendo o tema do meu TCC depois também. Se quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, eu posso falar também, não vou entrar também aqui para poder não ficar muito longo. E eu já gostava dessa área de pensar o problema, conversar com o usuário, entrevistar o usuário, sabe, dividir o trabalho, entender os detalhes do trabalho que tem que ser feito. E eu sempre curti muito isso, mas na época eu não via como eu poderia atuar com isso, porque na época, quando eu tive acesso a essa área, era muito associada a pessoas da área de design, e eu não gosto muito de design gráfico, né? Então eu pensava assim, tá, talvez um dia se eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso. E aí eu passei esse tempo todo trabalhando como desenvolvedor, entrei na minha empresa atual, que vai fazer 5 anos em dezembro,
de 2022 que eu estou na mesma empresa. Eu entrei como desenvolvedor lá e na primeira semana eu tive contato com uma pessoa analista de negócios e eu achei incrível o trabalho de analista de negócios. E, assim, em resumo, analista de negócios ou o Product Owner, PO, ou o Product Manager, e vai ter diferentes terminologias em diferentes lugares. Cada um desses papéis tem uma responsabilidade diferente, tá? Mas tem empresas que vão usar esses termos de formas diferentes, enfim, não vou entrar nisso aqui, como eu já falei. E aí essa pessoa vai estar responsável por entender o problema. Então vamos supor, se você quer construir um sistema para um hospital, para agendamento de consultas, uma coisa simples, né, digamos assim, em termos do que a gente já conhece. Mas de simples não tem nada, porque imagina quantas coisas você tem que levar em consideração, quantos procedimentos existem, cadastro de médico, cadastro de funcionário, cadastro de paciente, tem muita coisa que entra no sistema desse. Por mais que de fora pareça algo simples, alguém precisa chegar lá, sentar com a coordenação daquele hospital e entender, olha, quantos pacientes vocês pretendem atender, quais são as demandas, quais procedimentos vocês fazem. Você precisa se aprofundar naquela organização para você conseguir construir algo sob medida, para você conseguir fazer um sistema que de fato vai atender as necessidades daquele lugar. E quem faz isso não é o desenvolvedor, não é o programador que geralmente faz isso. É a pessoa da área de negócio, da área de produto. Então, eu tive contato com pessoas que faziam isso lá na minha empresa logo quando eu cheguei e eu falei, cara, eu quero mudar. Mas a minha empresa na época não deixou eu mudar de cara de papel porque ela falou que eu precisava performar como dev, que eles me contrataram como dev. Então, eu fiquei ali pelo menos 2 anos trabalhando como dev, me tornei dev sênior. E ali, quando estava chegando a hora, quando eu me tornei sênior e que eu vi que a cobrança seria diferente sobre mim, eu pensei, cara, se for para eu ser cobrado por algo, que seja algo que eu realmente gosto de estudar, algo que eu tenho interesse. Eu já sabia que eu gostava mais dessa área de produto, de negócio, do que a área de desenvolvimento, por mais que eu fosse um dev sênior, por mais que eu fosse um dev muito bom, modéstia à parte. E ali eu pensei, tá, já que eu vou ser sênior, vou ser cobrado como sênior, que seja com algo que eu goste. Então eu cheguei, literalmente assim, para a minha liderança da empresa e falei, meus gerentes e tal, eu falei, olha, eu quero tentar fazer a mudança agora. E eles falaram, não, beleza, faz sentido. Já tinha passado 2 anos, né? Não eram as mesmas pessoas que estavam lá quando eu cheguei, mas como já tinha passado um bom tempo e eu já tinha meio que, entre aspas, provado o meu valor como desenvolvedor, foi muito tranquilo. E no projeto em que eu estava, não tinha uma pessoa fazendo isso, não tinha um analista de negócios no meu time, e fazia muita falta ter alguém dedicado a isso. Então, no mesmo time que eu era dev naquele momento, eu mudei e passei a atuar como analista de negócios. Eu não precisei fazer uma entrevista, não precisei fazer um currículo destacando, até já respondendo aqui, que na pergunta da Aline, ela falou como que eu destaquei esses skills e como que eu me vendi. No caso, eu simplesmente conversei com as minhas lideranças e tudo que eu fazia até então como desenvolvedor, eu sempre fui um desenvolvedor muito mais focado nas pessoas, muito mais focado no problema. Eu nunca fui aquele desenvolvedor ali, sabe, tradicional ali, sabe, focado só no código, que só quer saber de código. Eu sempre vi o código, a programação, como um meio de resolver um problema. Então, tipo assim, seja um código, ou seja, sei lá, papel e caneta, seja areia, para mim o importante é resolver o problema. Eu sempre tive esse olhar para como que eu posso entender um problema e resolver esse problema para ajudar as pessoas. Então eu sempre vi a tecnologia como um meio, não como um fim em si mesmo. Então, para eu mudar e passar a focar e olhar mais aqui para o problema e não tanto para a implementação, foi um processo muito natural. E ali eu passei a pegar algumas responsabilidades nesse time, fiz essa transição no time que eu estava. E aí eu passei a compor outros times, trabalhando para outros clientes, e até hoje eu sigo trabalhando nessa área de produto e de negócio. Então foi um processo muito natural. Mas durante o período em que eu era dev, eu já tinha em mente que eu queria atuar com esse papel. Pelo menos nos últimos 2 anos como dev, eu já sabia que eu queria tocar de papel. Então, mesmo sendo um dev, fazendo o que um dev deveria fazer, eu estava buscando desenvolver as habilidades... Tá calor aqui, gente, peraí. Eu estava buscando desenvolver as habilidades que seriam úteis para mim enquanto um analista de negócio, enquanto um gerente de produto, enquanto um PO, enfim. Então, eu focava muito em desenvolver minhas habilidades de comunicação, habilidades de organização. Eu ficava próximo das pessoas de produto e de negócio, perto das pessoas de design. Então, eu estava sempre tentando me aprofundar, estudando, lendo, tendo contato com essa área, que é a área que eu queria migrar depois. Então, assim, se você quer mudar de carreira, mudar de área, independente se na área de TI ou não,
faça o que você tem que fazer hoje, como eu fazia. Eu era um dev, eu era um bom desenvolvedor, mas ao mesmo tempo vai buscando aprender e se aproximar daquilo que você quer, que no meu caso era produto. E aí dessa forma eu mudei, vai fazer 3 anos que eu trabalho agora como analista de negócios, /PO, /Product Manager, enfim, escolha o termo que você quiser. E eu não me arrependo, tem sido uma experiência muito boa, tem algumas vantagens. Eu sinto que eu tenho mais liberdade do que eu tinha como dev ainda, para os meus horários, para as minhas reuniões. A maior parte do tempo eu passo em reuniões, trocando e-mails, respondendo mensagens, e eu gosto. Eu prefiro isso do que escrever código, embora eu goste de escrever código também. Não escrevi nenhum código, já faz 6 anos que eu não toco assim código, eu sei ler código ainda, sento, converso com os devs, e eu tenho muita vantagem, porque muitas pessoas da área de negócio em TI, elas não têm essa experiência como dev, e eu era um dev sênior, então eu consigo ter uma troca muito boa com a galera do time de desenvolvimento, eu consigo também defender e representar os interesses do time de desenvolvimento para a galera que não entende de código, né, os chamados stakeholders, a galera de negócio. Então isso traz muitas vantagens, sabe? Eu não vou deixar esse vídeo ficar muito longo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, deixe suas perguntas aqui, que eu posso fazer uma parte 2, só respondendo as dúvidas que vocês têm sobre isso. Se querem falar sobre mudança de carreira no geral e tudo, deixa aqui embaixo. E eu recomendo muito que vocês assistam meu vídeo sobre as áreas de TI, porque a área de TI não é só código, tem várias formas. E assim, não se limitem. Não é porque você seguiu, escolheu uma carreira, tá num emprego que você tem que fazer aquilo pro resto da vida. Você pode arriscar, pode mudar, pode tentar. Tem várias formas de se fazer, e o que me ajudou muito nesse processo foi justamente ter em mente que a qualquer momento eu poderia voltar atrás. Se amanhã eu quiser voltar a ser desenvolvedor, eu posso. Se amanhã eu quiser ser outra coisa, eu posso. Sabe? Hoje a carreira, como a minha psicóloga falava comigo durante esse processo de decisão, era muito mais uma colcha de retalhos do que uma linha reta. Você vai catando experiências diferentes, vai montando e vai se tornando um profissional, vai descobrindo novas possibilidades. Talvez amanhã eu descubra um emprego, um tipo de atuação que eu não sabia que existia, eu me interesso por isso, eu mude, sabe? A vida é assim, a gente tem que estar aberto. Eu acho que é a gente experimentar, arriscar dentro do possível, e o importante é a gente não se acomodar, eu acho, em algo que não está nos fazendo totalmente feliz, ou algo que a gente sabe que tem uma coisa melhor que a gente poderia estar fazendo. Muito obrigado pela audiência de vocês, não deixem de deixar suas sugestões, suas dúvidas aí, e vejo vocês no próximo vídeo.